Fala galera, sejam bem-vindos ao Desquimicando com James. Hoje eu trouxe para vocês uma questão de concurso público para professor de Química. Vocês sabem que uma das melhores formas de a gente estudar para concurso público é respondendo as provas anteriores, né? E agora em 2021, abriu um concurso público para professor de Química em Alagoas. Então, eu elaborei um e-book com a prova de Química do concurso anterior, que ocorreu em 2018 e foi executada pela mesma banca do concurso atual, que é a Sebrasp. O link do e-book está na descrição do vídeo, então se você quiser acessar, é só clicar aí. Agora vamos para a questão. Então vamos responder essa questão, que tem muita interpretação, então cuidado. Olha o que ela diz. Considere que para determinar a concentração de uma solução de H2S, o objetivo é determinar a concentração de uma solução de H2S. Um químico tenha misturado uma alíquota de 20 ml dessa solução com 20 ml de uma solução padrão de NaOH de concentração 0,430 mol por litro. Então, o primeiro processo feito foi misturar H2S com NaOH. Não sabia-se a concentração de H2S, mas se conhecia a concentração e o volume de NaOH. Ok? Após a reação de neutralização, o H2S é um ácido, o NaOH é uma base, vai ocorrer uma neutralização. Ele determinou o excesso de NaOH. Então, sobrou NaOH nessa neutralização. Sobrou aí essa base forte. Como é que ele determinou esse excesso? Ele determinou o excesso na solução resultante por meio da titulação dessa solução com 20 ml de uma solução padrão de HCl, 0,1 mol por litro, usando o fenolftaleína como indicador. Então ele misturou, o ácido foi consumido, sobrou NaOH. Ele pegou essa solução com excesso de NaOH e reagiu com HCl para descobrir aí a concentração do excesso de NaOH e, como consequência, descobrir a concentração do H2S. Olha o que a alternativa, o item 81 nos diz. Se, para atingir o ponto de equivalência da titulação descrita, tiverem sido gastos 16 ml da solução que contenha o excesso de NaOH, então infere-se que a concentração da solução de H2S é igual a 9 vezes 10 a menos 2 mol por litro. O que ele está dizendo? Para neutralizar todo esse ácido aqui, todo esse HCl de 20 ml, foram usados 16 ml do excesso de NaOH, da solução com excesso de NaOH. Se isso for verdade, ele está dizendo que a concentração do H2S é 9 vezes 10 a menos 2. Veja que todo esse arrudé é para você entender a questão. Vamos lá, vamos responder agora. Olhe aqui. A gente vai descobrir o número de mols inicial de NaOH, mas vamos pensar antes. O que temos? Temos H2S antes. De volume conhecido, 20 ml, a gente já converte para litro, porque quando a gente está trabalhando em concentração é mol por litro. Então, não precisa deixar em ml para não dar trabalho. Dividi por 1000, transformei em litro. Tenho a outra coisa que é o NaOH, que vai se misturar com H2S, tranquilo? E esse NaOH, a gente tem as informações dele. Nós temos a concentração, 0,43 mol por litro. Temos o volume, também é 20 ml, que eu transformei para litro. E podemos encontrar, quando a gente multiplica aqui concentração vezes o volume em litros, nós encontramos o número de mols de NaOH no início, antes de reagir, beleza? A gente precisa saber a quantidade de NaOH antes de reagir, saber a quantidade de NaOH depois que reagiu, para sabermos quanto de NaOH foi consumido e assim fazer a comparação, a relação estequiométrica com H2S. Parece complicado, mas não é, relaxe. Então vamos anotar aqui. Número de mols inicial de NaOH, 0,086 mol. Ok?
tiver dúvida, pare e preste atenção, tente fazer. Bom, qual é a proporção que vai acontecer essa reação aí? A gente vai deixar anotado já. Veja que eu tenho aqui 2 hidrogênios para cada OH. Lembra que hidrogênio H mais OH vai dar H2O. Então, eu preciso aqui de 2 OHs para 2 hidrogênios. Um OH para um hidrogênio. 2 OHs para 2 hidrogênios. Por isso que esse NaOH vai precisar ser multiplicado por 2. Tem que ter essa relação estequiométrica. Teremos essa reação. Ó. 2 NaOH mais H2S. Por conta da quantidade de hidrogênio e de OH. Beleza? Vai formar esse sal. Na verdade, esse sal nem vai ficar assim. Ele vai ficar dissolvido na água e vai formar água. Ok? Mas essa relação estequiométrica ela é importante. Todo esse H2S vai ser consumido e ainda vai sobrar NaOH. Quando a gente mistura esses dois aí, o que é que vai acontecer? Misturamos, juntou. Vamos ter aí a neutralização de todo o ácido, ok? Todo o H2S vai ser consumido e vai sobrar o NaOH que está em excesso. Qual a informação que a gente tem desse NaOH aí? Nenhuma. Praticamente nenhuma. Só temos uma, na verdade. Não temos concentração, não temos número de mols, só temos o volume, que são 40 ml. Você sabe por que 40, né? Porque tem 20 ml da solução de H2S mais 20 ml da solução de NaOH. Por isso que dá 40 ml de solução quando você junta. Bom, aí a questão fala que foi titulado o ácido o HCl com 16 ml de NaOH em excesso. Ou seja, desses 40 que tinha aqui, foram usados 16 para titular esse HCl. E esse HCl, ele deu as informações. Disse que a concentração é 0,1 mol por litro. O volume, 20 ml, a gente transforma para litros para conseguir encontrar aí o número de mols. Porque se eu multiplicar aqui concentração vezes volume, litro cancela com litro, sobra o número de mols, que dá 0,002 mol. Observe agora que essa relação estequiométrica entre HCl e NaOH é a seguinte: 1 HCl, 1 H para 1 OH. Então, se eu reajo HCl com NaOH, a relação é 1 para 1. 1 para 1. Quando eu consumo 1 mol de HCl, eu vou ter consumido também 1 mol de NaOH. É uma proporção estequiométrica. Como eu tenho aqui que eu tenho 0,002 mols de HCl que vão ser neutralizados, quanto é que eu vou ter de NaOH? A mesma quantidade, porque a proporção é 1 para 1. Eles reagiram e ocorreu a neutralização total, ok? Então, a mesma quantidade de NaOH. Ah, professor, entendi. Então, nesse caso, o excesso de NaOH é 0,002 mol. Cuidado nesse ponto. Por quê? Porque o excesso de NaOH aqui está para 16 ml. Só que o excesso total tem 40 ml. Ok? Então, você vai ter que fazer uma regrinha de 3 para descobrir quantos mols de NaOH tem aqui nesse 40 ml. Mas aí é tranquilo, né? 0,002 mols de NaOH em 16 ml. X mol de NaOH em 40 ml. X é igual a 0,005 mol. Essa é a quantidade de mol de NaOH que tem aqui no excesso. Quando você juntou o H2S com NaOH, formou essa quantidade de mols aí de NaOH em excesso. Beleza? Então, temos o volume e temos o número de mols agora de NaOH em excesso. Vamos anotar aqui.
O número de mols de NaOH que sobrou, que ficou em excesso, foi 0,005 mol. Professor, agora que eu já sei quanto tinha no início e quanto apareceu lá no final, eu posso descobrir quanto foi consumido na reação. É exatamente isso, papai. Exatamente isso. O número de mols de NaOH que foi consumido, quando misturou aqui os dois, ó, o H2S com NaOH, foi 0,0086, que era o que tinha no início, menos 0,005, que é o que sobrou, dá 0,0036 mol. Essa foi a quantidade que foi consumida quando você misturou o H2S com NaOH. Muito bem, você já sabe agora a quantidade consumida de NaOH. Você vai usar agora a equação balanceada para encontrar a concentração de H2S lá no início. Bom, veja a importância desse 2. Você tem que 2 mols de NaOH reagem com 1, quando não tem nada aqui na frente é 1, né? 1 mol de H2S. Se 2 reage para 1, 1 é a metade, né? Se eu tenho 0,0036 de NaOH, vai reagir com a metade de H2S, que é 0,0018 mol. Então, encontramos aí o número de mols de H2S. Bom, acabou aí? Não. Porque a gente está com o número de mols. A questão quer saber a concentração. E a concentração é dada por o número de mols dividido pelo volume em litros, ok? Volume em litros, que vai dar mol por litro. Ó, concentração de H2S, esse símbolo aqui é da concentração, ok? É igual número de mols de H2S, que foi aqui 0,0018 mol, dividido pelo volume do H2S que a gente tem aqui no início. Desde o início a gente já tinha 0,02 litros. Então esse vai ser o cálculo que a gente vai executar. Fazendo o cálculo, dá 0,09 mol por litro, que é igual a 9, andando a casa as duas vezes aí, né? 9 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Exatamente o que a questão estava dizendo. Então, o item é verdadeiro. Bom, é uma questão um pouco complicada para você fazer numa prova, porque você tem que pensar em tudo isso, fazer todo o processo. É claro que aqui está sendo um passo a passo com didática, né, com a ideia de você entender como vai ser feito, mas não é fácil de você responder uma questão dessa na prova, porque também tem a questão do tempo, né? Mas requer interpretação e a gente precisa se esforçar sempre. O treinamento é importante para que você consiga ter um bom êxito nesse tipo de questão. É isso aí, não se esqueça de deixar o seu like se gostou, de se inscrever no canal, essas coisas aí. Beleza? Valeu, tchau, tchau.